Muito bem, então vamos aqui a mais uma aula de concordância verbal. Vamos ver aqui, pessoal. Agora vamos estudar os verbos dar, bater e soar. Essa concordância ela é bem sutil, né? Na verdade, eu acho que ela é até lógica, como todas as outras. Então, nós sabemos que o verbo ele vai concordar com o sujeito em número e em pessoa. Essa é a regra geral e nós não temos como fugir disso. Em relação aos verbos dar, bater e soar, algumas coisas podem acontecer diferente. Ó. Por exemplo, esse sujeito ele pode ser o relógio, a torre e o sino. Isso quando eu tiver a ordem normal. Por exemplo, se eu disser assim, ó, o relógio deu 4 horas. O sino soou 5 horas. Veja, o relógio deu 4 horas. Quem é o sujeito da oração aqui? É o relógio, não é isso? Observa que o verbo dar está concordando com o relógio que está no singular. Observa que o verbo soar está concordando com o sino que está no singular. Ok. Agora, este mesmo verbo ele pode concordar com as horas. Né? E como que isso vai acontecer? Quando o numeral que marca as horas funcionará como sujeito, quando o relógio, a torre, o sino funcionarem como adjunto adverbial de lugar com a preposição em. Ou quando eles não aparecerem na oração. Por exemplo, pessoal, aqui ó, o relógio deu 4 horas. Aqui ó, no relógio deram 4 horas. Pergunto para você, quem é o sujeito desta oração primeiro aqui? É o relógio. O relógio aqui é o sujeito. Aqui, pessoal, o relógio, aqui eu já não tenho mais o relógio, eu tenho no relógio. Então, como eu tenho no relógio, aqui se transformou agora em adjunto adverbial de lugar. E quem é o sujeito da oração agora? 4 horas. Então, 4 horas deram. Como 4 horas está no plural, logo o verbo também vai para o plural, porque o verbo concorda com o sujeito em número e em pessoa. Deu para entender? O que acontece aqui é uma mudança, certo, de função. Ó. Aqui o relógio funciona como sujeito, aqui o relógio funciona como advérbio. Né? E o verbo tem que concordar com quem? Com o sujeito. Como o sujeito aqui mudou, quem é o sujeito agora? Os sujeitos, 4 horas. Né? As horas é que passam a ser o sujeito. Como está no plural, o verbo obrigatoriamente tem que ir para o plural. Mesma coisa aqui. Ó. O sino soou 5 horas. Quem é o sujeito aqui? O sino. Mas quando eu digo no sino, aqui era sujeito, aqui se transformou em adjunto adverbial. Então, nessa oração aqui, quem é o sujeito agora? 5 horas. Então, 5 horas é o sujeito. Logo, como ele sujeito está no plural, o verbo vai para o plural. Então, o que você tem que estar observando em relação ao verbo dar, bater e soar é isso. Tá? Se nós tivermos em mais o, em mais a, adjunto adverbial de lugar. Se for adjunto adverbial de lugar, ele vai concordar com as horas, com a quantidade de horas. Vamos ver agora o verbo parecer. Olha isso aqui interessante, parecer mais infinitivo. Esse verbo parecer é bem interessante. Ó. Quando o verbo parecer surgir antes do verbo no infinitivo, duas coisas podem acontecer. Ó. O verbo parecer, aparecer antes do infinitivo. Ó. Primeiro, ó. Pode ocorrer a formação de uma locução verbal. Nesse caso, o verbo parecer concordará com o sujeito. E o verbo no infinitivo ficará invariável. Olha isso. As meninas parecem estar nervosas. Beleza. Os alunos parecem estudar deveras. Por enquanto eu não vou explicar nada. Eu vou colocar logo para a parte B. Ó. Pode ocorrer a formação de um período composto com o verbo parecer na oração principal invariável. E o valor do infinitivo, formando na oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo, concordando com o sujeito. Aí eu tenho aqui, ó, as meninas parecem estarem nervosas, os alunos parecem estudarem deveras. Ok, ao invés de você se preocupar com isso aqui, tudo que eu... É enorme isso aqui, ó, apenas atente para isso. O verbo parecer, se o verbo parecer estiver funcionando aqui, ó, com o verbo no infinitivo, vier antes de um verbo no infinitivo, olha o que acontece. Se você mexer com este primeiro aqui, ó, eu vou concordar, eu vou colocar isso aqui no plural. Então, o da frente fica invariável. Olha aí, ó, as meninas parecem estar nervosas. Os alunos parecem estudar deveras. Agora, pessoal, se você mexer no da frente, aí o verbo parecer é que fica invariável. Ó. As meninas parecem estarem nervosas. Os alunos parecem estudarem deveras. Deu para entender? Então, aqui ele é que fica no singular. Ó. Se você, de novo, se você mexer com o verbo parecer,
O da frente vai ficar invariável, vai ficar no infinitivo. Se você mexer no da frente, se você colocar ele concordando aqui com essa palavra aqui, ó, ele é que permanece invariável. Deu para entender? Então, curioso aí essa questão do verbo parecer. E com isso, a gente encerra aqui essa parte de concordância verbal. Ok? Bem, na próxima aula nós vamos resolver o nosso pré-teste, né? Nós estudamos várias regras aqui e vamos ver como é que você se sai.